Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um momento especial sobre ESG. O que são essas premissas e o que elas impactam no nosso dia a dia? Hoje nós vamos conversar com o consultor Amir Hernandes, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui conosco para falar sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, entre outros assuntos. Tenho certeza que vamos aprender muito com o Amir. E desde já, Amir, eu te agradeço por estar aqui com a gente. Obrigado, na verdade eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui contribuindo para o desenvolvimento de todo mundo, né? Hoje eu estou como coordenador de projetos, né, no INPEV, que é um terceiro setor, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Desenvolvo projetos de sustentabilidade, as iniciativas ambientais da organização, tá? E quero contribuir com aprendizado, com um pouquinho de educação e conscientização para todo mundo aí que está assistindo e buscando conhecimento. Que bom, que bom. Então, antes da gente entrar no nosso tema principal aqui, eu só gostaria que a gente fizesse a ligação entre duas expressões, desenvolvimento sustentável e ESG. O que essas duas expressões têm em comum? Ok, bacana. Elas têm, assim, a essência muito forte, onde você olha o desenvolvimento sustentável como a capacidade de manter um sistema financeiramente saudável, ambientalmente saudável, economicamente saudável do ponto de vista de prestação de serviço, produção de produtos, tomadas de serviço, mas também você tem no desenvolvimento sustentável, onde você tinha o social, também muito importante, mas quando a gente olhava ele estava no background, ele estava no banco do passageiro. Todo mundo entendia que o social era importante, mas ainda ficava um pouquinho mais oculto, você tinha que ir na definição para entender. Quando a gente fala ESG, ela toma uma outra paginação, né? Ela ganha um pouquinho mais de ênfase, então a gente olha o E do ambiental, no inglês do environmental, a gente olha o S do social, e aí ele ganha mais corpo, né? A gente já vê ele presente, e o G a gente olha a governança disso tudo, né? Como que as empresas trabalham de uma forma estruturada, mais ética, mais transparente, e aí a parte financeira obviamente está apoiando tudo isso. Então, elas na raiz, elas estão intrinsecamente conectadas, né? E a gente agora tem uma paginação com um enfoque corporativo mais forte com o ESG. As empresas estão nesse momento de inserir as premissas em ESG em suas atividades, não apenas empresas grandes. Essas atividades, essas premissas podem ser aplicadas tanto em pequenas e médias empresas, certo? Certo, claro. E esse é um entendimento muito bacana, né? Que o ESG ele veio para você juntar todas as grandes e pequenas ações que eram feitas pontualmente ou rotineiramente ou como um programa, que estavam espalhados pela corporação, e aí seja ela pequena ou grande, mas que elas pudessem se juntar e entender onde começa uma e termina a outra, e como elas ganhariam forças com as ações integradas, e não só sendo iniciativas, né, separadas. Então, o comentário ele é importante sim, porque ele serve para as pequenas empresas, e óbvio, eu sempre falo, tem uma escala diferente, né? Então, o que uma grande, uma multinacional pode fazer é diferente do que uma pequena e uma média empresa pode fazer. Mas é importante a gente entender que agora com esse G da governança, as grandes empresas, e a gente tem que pensar sempre em cascata isso, né? Sempre ciclo de vida. A grande tem um fornecedor que pode ser médio, que pode ser pequeno, e ela vem trazendo as boas práticas e a governança para os seus elos da cadeia, que é a cadeia de valor dela, de produção dela. Então ela vem puxando até as pequenas empresas e médias que alimentam ela, falando, olha, você precisa ter um pouco de governança. Você tem que ter responsabilidade ambiental na produção e social também, porque quando eu compro, eu estou incentivando a sua prática. Então, se a sua prática não é boa, ela reflete na minha prática e eu deveria estar alinhado porque eu tenho minhas metas, eu defini, eu tenho relatório de sustentabilidade, eu tenho capital aberto. Então, esse é o ponto que eu sempre comento, né? A gente acha que isso é só para grandes empresas, mas não. Se a gente não entra nesse jogo e nesse engajamento ambiental, social e político, se for uma pequena e uma média empresa, a gente começa a ficar de fora do jogo. E aí a gente tem que ter uma consciência como profissional que faço porque acredito e também faço porque eu preciso que o meu negócio esteja alinhado com as tendências e as melhores práticas socioambientais. Que vão levar dinheiro dentro da empresa. Isso, sustentação financeira, vamos conseguir fazer com que essa empresa seja mais perene.
Então, tudo isso, com certeza, o econômico está de pé. Você pode ter certeza que, se você não conseguir esse equilíbrio do desenvolvimento sustentável e do ESG com o econômico, ele não para de pé porque você tem um produto somente do lado de vista ambiental perfeito, ou social perfeito, uma governança perfeita, mas eu não consigo cobrar isso, ninguém encontra esse valor. Então, é importante ponderar exatamente isso que você falou, o econômico também tem que estar junto. Vamos conversar sobre a parte ambiental? Vamos. Por que essa premissa é tão importante e faz parte dessa sigla meio ambiente, empresas terem esse cuidado, esse olhar com o meio ambiente? Tá. Bom, aí a minha visão como consultor, um pouco da vivência, eu consigo entender que assim, as empresas começaram a ver que também tem um limite ambiental para o mundo. E a gente sempre tem que parar para pensar que as empresas elas são conduzidas por pessoas que estão no dia a dia, que vivem, que sentem mudanças climáticas, que têm empatia com o próximo, que pensa qual que é o futuro que vai ficar para os filhos, para os netos. E isso a gente começa a trazer essa mudança e fazer reflexão na empresa. E aí a governança começa a influenciar na parte ambiental. A gente senta com um corpo diretivo, senta como executivo e começa a perguntar, viu, o que a gente está fazendo para a parte ambiental? Qual que é a importância dela? Porque se a gente não tiver um meio ambiente equilibrado, eu também não consigo produzir bens de consumo, serviço, e se eu conseguir produzir isso tudo e lá na outra ponta eu tenho tanto gasto econômico que o meio ambiente não está equilibrado, quem vai comprar? Quem vai conseguir consumir isso? Então começou-se a olhar que o equilíbrio ambiental ele é como um equilíbrio econômico, ele tem um equilíbrio de oferta e demanda também. Então todo esse ponto ele está num ciclo de vida que é importante a gente entender que o ambiental é uma limitação, assim como a gente não encontrar mão de obra capacitada no mercado, não tratar bem os funcionários, não ter matéria-prima para comprar, não ter uma empresa para produzir, não ter um público para consumir. Então, a questão ambiental foi tratada como uma questão limitante na empresa. Essa é a visão corporativa, mas a gente não pode esquecer que as pessoas também trazem a visão delas empática do dia a dia e, se eu quero um dia melhor, se eu quero um meio ambiente melhor, mais equilibrado, eu estou só esperando que o governo baixe leis e decretos ou eu dentro da minha empresa estou influenciando para que ela seja melhor também? Então esse é um lado que eu particularmente acredito muito, de muita vivência como consultor, eu vejo o lado corporativo, mas o lado onde as pessoas nas suas posições e cargos têm capacidade de influenciar para um ambiente melhor. O que você poderia dar como dica ou ensinar para quem está na empresa e a empresa em si ainda não tem esse olhar tão apurado para esse desenvolvimento ambiental? Quais são os primeiros passos que esse profissional pode ter? Tá bom. Bom, a minha dica, assim, ela é muito clara e eu sempre vejo a função em tudo, né? Então, qual que é a função do que você está olhando na empresa? Porque a questão ambiental ela é holística, tá? A gente pode falar desde carbono, a resíduo, consumo de energia, evitar desperdício de matéria-prima, água. Então, a primeira coisa que eu daria de dica é assim, olhe os pontos mais críticos da sua empresa, da sua corporação. O que ela depende mais? É uma empresa que tem um consumo de energia muito intensivo, água muito intensiva, matéria-prima, e comece a olhar como isso afeta a questão financeira da empresa. E veja se com indicadores ambientais mais precisos, controles mais adequados, você não começa a economizar, ser mais eficiente, e aí isso começa a refletir no indicador econômico, e aí a mudança começa, porque você começa a olhar os processos e eles começam a influenciar a questão financeira. Agora sobra um pouco mais de dinheiro, então eu posso reinvestir para um processo mais eficiente, melhor, e aí isso começa a virar todo um ciclo virtuoso. Então a minha dica primeira é, analise com carinho, colete dados, crie esse banco de informações e aí você faz uma análise. Legal, então se eu atuar primeiro nesse ponto, por exemplo, energia, eu vou conseguir um resultado maior do que se eu atuar com resíduos? Comece com energia. E aí sempre assim, pense muito bem, né? Analise com calma, traga uma equipe multidisciplinar para avaliar, porque você, de repente, num ângulo ambiental, pode não estar vendo processos, pode não estar vendo o que um departamento de compras também está passando, e aí você começa uma discussão onde todo mundo contribui e o benefício ambiental começa a sair daí. Mas esse é o ponto, é onde eu atuo que eu tenho o melhor ganho financeiro para reinvestir na minha operação. Esse profissional está alocado em qual área da empresa? Aí essa é uma pergunta muito boa, porque você tem uma série de profissionais, uma gama muito ampla, então geralmente você vai encontrar
é uma questão de um engenheiro, um corpo de engenharia olhando para a gestão ambiental, se a gente estiver falando de uma indústria. Se a gente estiver falando de processos de melhoria e inovação, você vai encontrar não só engenheiros nesse caso, mas outras profissões analisando o mercado, como que produtos podem melhorar, ficarem mais atrativos, trazerem menos impactos no processo de produção. Então, esse profissional ambiental, quando a gente pensa desse jeito, ele está bem espalhado na empresa quando a gente olha as unidades funcionais da empresa. A gente vai encontrar desde ele na parte industrial, desde ele na parte de saúde, segurança e meio ambiente, desde uma parte de marketing, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de mercado, finanças também é uma coisa importante, que tem um profissional de sustentabilidade lá, que benefícios legais eu consigo ter por redução de impostos, por eu conseguir ter uma operação mais limpa, por eu olhar gases de efeito estufa, pela regulação do mercado, tá? Então você tem essa questão tributária, também tem uma questão ambiental forte. Então, assim, a sua pergunta ela é complexa porque não existe um perfil único, mas existe esse profissional espalhado e permeando a empresa inteira, e aí depende da governança da empresa como que ela olha isso. Mas na minha experiência você encontra esses profissionais desde a estratégia de produção até uma estratégia contábil, você encontra lá com perfis completamente distintos, mas com um foco em comum, eu preciso fazer o meu processo ser melhor, eu preciso cada dia mais ter um desempenho ambiental melhor e também olhando como está o equilíbrio social e equilíbrio econômico junto, tá? Muito bom. Muito disciplinar. Muito bom. Uma palavra que você usou na sua resposta anterior foi política de carbono, uma expressão, né? Que é a política de carbono. Muito se fala na palavra, na expressão. Eu gostaria que você didaticamente ensinasse para a gente, por favor, qual a importância do carbono, até como gás de efeito estufa, enfim, dê uma abrangência para a gente por esse caminho, por favor. Tá, legal. Então, assim, falando um pouquinho, vamos pensar em gestão de carbono, né, dessa emissão de gases do efeito estufa, né? Então, assim, para ser bem didático, a gente tem que lembrar que toda atividade humana, tudo que a gente faz, a gente emite gases do efeito estufa, tá? Ele não é só um gás, ele não é só o gás carbônico, que todo mundo fala. A gente tem desde gases, por exemplo, como óxidos nitrosos, que saem dos combustíveis quando a gente queima, da agricultura também sai quando a gente usa fertilizantes, dos equipamentos de refrigeração para a gente ficar com ar-condicionado, ele tem gases e fluidos ali dentro que quando vazam causam o aumento do potencial efeito estufa, tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa entender, que não é só gás carbônico. E aí tem uma definição legal para começar a ajudar a gente, que é CO2 equivalente. É como eu trago todos esses diversos gases que têm potencial de aquecer a Terra por uma base comum, para eu conseguir comparar. Senão eu fico falando laranjas e bananas, eu preciso trazer todo mundo para uma mesma base. Então, essa mesma base é CO2 equivalente. Por isso que a gente fala em gases do efeito estufa nessa base, tá? Então, eu consigo abranger isso tudo. Qual que é a importância disso, assim, bem de forma simplista, né? Como todas as minhas atividades eu emito gases, eu preciso descobrir se eu tenho alguma tecnologia, um processo, alguma forma de emitir menos pelo que eu vou produzir. Porque a gente continua como sociedade precisando de produtos e serviços. Mas será que para produzir 1 quilo de algum produto ou de algum alimento, eu preciso gerar 1 quilo de carbono nesse processo, de carbono equivalente nesse processo? Então, essas são as perguntas que começam a mostrar a gestão do carbono para a gente. Então, aí a gente começa a fazer inventário empresarial de carbono, que é eu conseguir mapear a empresa como um todo, quais são as fontes de emissão dela para a causa que ela existe, o porquê que ela existe, tá? Então, empresas diferentes, de setores diferentes, emitem carbono de formas diferentes, tá? Então, essa é uma primeira abordagem que a gente tem que olhar quando você pergunta do carbono, da gestão. É como medir, que empresa eu tô, qual que é o meu segmento, e depois quando eu medir, como que eu faço meu plano de descarbonização, como que eu vou reduzindo a minha emissão por produto que eu produzo. Então, isso a gente puxa, assim, um barbante que ele vem desenrolando, né? Mas é muito importante a gente entender esse primeiro conceito básico. Tá? Você comentou que todas as nossas ações produzem os gases de efeito estufa. Quais ações são essas? Tá, então, desde uma ação simples até na nossa casa, a gente ligar um interruptor,
a gente já está gerando gases de efeito estufa porque a energia elétrica que alimenta as nossas casas, mesmo no Brasil tendo uma matriz mais renovável de hidrelétrica, hoje a parte solar e eólica crescendo, a gente ainda tem uma grande parte de termoelétricas, tá? E não quer dizer que também a transmissão de energia também não gere carbono. Então, uma ação simples é assim que eu decidi ligar o interruptor na minha casa, eu já comecei a gerar carbono equivalente por consumir essa energia. O exemplo mais prático depois é quando a gente desliga a luz da nossa casa e desce, vai no carro, liga ele e vai trabalhar. Aí a gente já está gerando de uma forma direta, né? Então, é muito simples a gente entender que tudo que a gente fizer como pessoa, a gente emite carbono. A gente pode não estar consciente, mas a gente emite. E como uma empresa, também, desde o escritório administrativo, que aparentemente fala, não, mas espera, no meu processo eu não emito nada de carbono. Não, você consome energia, você está com o ar-condicionado ligado, você gera resíduos. Todas as ações, elas vão gerar carbono, seja de forma direta ou indireta. E é essa a perspectiva que a gente tem que ter quando pensa como empresa. Todas as ações, então, emitem carbono. Então, nós emitimos isso há muitos anos. E por que, neste momento, está se falando tanto sobre esse assunto? Tá. Acho que essa é uma pergunta muito importante para a gente ter e ter muito carinho. E aí eu sempre falo para todo mundo, busque o máximo de fontes que você puder. Vá esclarecendo com relação às informações. Então, tem o painel intergovernamental para mudanças climáticas, eu acho que é importante analisar, tá? A gente vem falando muito disso porque o carbono ele sempre existiu na atmosfera, tá? Ele cria esse efeito estufa que foi muito importante para o nosso desenvolvimento, para uma temperatura média ficar perto dos 18 graus, 20 graus, né? Sem esse efeito estufa, a gente teria uma média na Terra de menos 10 graus, algo nesse sentido. Então, é um processo biológico, é o ciclo do carbono, que é normal, ele existe, mas a gente começou a falar disso muito porque a gente começou a colocar muito mais carbono nesse ciclo, muito mais do que a Terra consegue absorver, muito mais do que esse ciclo do carbono consegue lidar com ele, tá? Então, a concentração de carbono começou a aumentar na atmosfera de forma repetida, seguida e com uma concentração cada vez maior. Ou seja, desde a Revolução Industrial, não é só o lançar o carbono, não é só o que eu emito esse ano, mas é o que eu emiti o ano passado, o que eu emiti no outro ano, o que eu emiti 100 anos atrás. Se for uma molécula de carbono, esse dióxido de carbono, ele continua na atmosfera por 100 anos. Então pode ser que hoje a gente ainda esteja convivendo com carbono que foi emitido lá 100 anos atrás. E outras moléculas, como eu falei, a gente quando fala de carbono equivalente, tem outras moléculas que causam efeito estufa. E aí a gente traz para carbono equivalente. Mas só para a gente ter uma ideia, esse potencial de aquecimento global que a gente está falando é como que a gente faz essa base, ou seja, uma molécula de carbono, de gás, de dióxido de carbono, tem o potencial de efeito global de 1, ou seja, 1 kg de dióxido de carbono equivale ao potencial de 1 para o aquecimento global. Se eu pegar um gás refrigerante, alguns dele, 1 kg desse gás refrigerante, que é o CFC, né? Lembra que falou-se muito da camada de ozônio, né? 1 kg dele equivale a mais de 1.300 quilos de CO2 equivalente quando a gente pensa em potencial de aquecimento global. Então, essa é a mesma base. Então, se eu emitir 1 kg de dióxido de carbono, eu tenho 1 de potencial de efeito estufa. Se eu emito 1 kg desse CFC, eu já tenho 1.300 de potencial de efeito estufa. Ou seja, esse CFC, a gente pode analisar que ele é 1.300 vezes pior do que o dióxido de carbono, tá? Então, isso, quando a gente para analisar por que a gente está se preocupando agora, é que a gente caiu na real que cada vez que a gente emite moléculas novas e consome combustível, gera resíduos, a gente coloca mais carbono equivalente na atmosfera, não só dióxido de carbono, mas sim outras moléculas. E isso vem fazendo com que as mudanças climáticas aconteçam com maior velocidade, com maior intensidade. Óbvio que a gente discute muito isso desde o Acordo de Paris. Quantos graus a mais? Aonde a gente vai chegar daqui 100 anos? Mas eu tento sempre passar para as pessoas que, assim, pensem em mudanças climáticas não como aquecimento global, de fato, a Terra vai ficar mais quente, a gente vai passar mais calor. Em alguns lugares, sim. Alguns lugares vão ficar muito mais frios. Alguns lugares vão chover mais, outros vão vivenciar mais secas. São mudanças climáticas, então, e extremos ainda, né? Então, não pense só, não, mas se não está quente é porque a mudança climática não existe. Não, é que nessa região a tendência não foi esquentar.
Mas esse é o panorama que eu gosto sempre que a gente pensa. Por que a gente começou a falar cada vez mais de carbono? Porque a concentração de gases de efeito estufa, de CO2 equivalente, começou a aumentar na atmosfera. E ele começou a ficar mais concentrado. Apesar de estamos fazendo esforço para reduzir a emissão ano a ano, sim, mas não quer dizer que a gente consegue mudar a concentração na atmosfera na velocidade que a gente deixa de emitir esse carbono. E aí a gente começou a ter um choque, falar, pera, não é só parar de emitir, a gente também precisa tirar esse carbono que a gente pôs na atmosfera, e a gente precisa tirar rápido. E aí eu quero só fazer um comentário, né? Se a gente parar para analisar, o vapor da água na atmosfera, ele também é um gás potencial de efeito estufa. Ele também segura a temperatura na Terra. Mas o ciclo da água ele é rápido, né? Começa a ficar muito úmido, começa a subir muita água para a atmosfera, chove e esse ciclo acabou. Ou seja, em 30 dias esse ciclo acaba. E agora, esse CO2 na atmosfera, eu preciso esperar 100 anos para esse ciclo terminar? Não é muita coisa? Então a gente não tem uma margem de manobra rápida para isso. Então por isso que a gente tem que parar e reduzir a emissão, pensar como descarbonizar e aí ter a consciência de que assim, mas eu ainda vou sofrer alguns efeitos do que eu fiz no passado. Sim. Então essa é a preocupação. Como fazer essa descarbonização? Essa é uma ótima pergunta, assim, e eu acho ela maravilhosa porque não existe um plano único para todo mundo. É o que a gente fala, né? Eu como indivíduo, você como indivíduo, né? O nosso aluno aqui também como indivíduo. Você não vai no médico e consegue exatamente a mesma receita para o mesmo sintoma que você está tendo. Então, o plano de descarbonização ele depende de qual é o tamanho da sua empresa, em que segmento você está. E a gente não pode esquecer, viu? O plano de descarbonização ele serve para pessoas também. Você pode quantificar o quanto de carbono você como indivíduo coloca. E aí você também faz o seu plano. Como fazer esse plano? O primeiro passo é a gestão do carbono. O quanto que eu emito de carbono? Aonde que eu estou emitindo carbono? Em que parte da cadeia, que parte do meu processo eu estou emitindo carbono? Porque se eu não sei qual que é o todo, eu vou mitigar o quê? Aonde? Né? Então, como que a gente faz essa descarbonização? Primeiro, faça as medições, existem metodologias, então eu recomendo que olhe o GHG Protocol. A FGV tem uma iniciativa muito boa no Brasil, grandes empresas estão aderentes a esse programa e todo ano elas reportam o relatório de emissões atmosféricas da empresa. Então o que acontece? Você está todo ano aprendendo o quanto que eu emito e aonde eu estou emitindo. E aí você começa a trabalhar em cima. Então, eu estou emitindo muito porque é uma emissão móvel, porque eu tenho frota, porque eu tenho empilhadeira, ou não, eu estou emitindo muito porque é o meu consumo de energia. E você chega até num nível nesse plano de descarbonização que você olha assim, não, na verdade eu estou emitindo muito porque eu estou comprando matéria-prima que vem de longe e vem de um fornecedor que está me deixando com uma pegada de carbono no produto muito alta e isso está sendo absorvido para a minha empresa. Então eu tenho que começar a influenciar ele também para que ele descarbonize. Então não existe uma estratégia única, mas existe uma metodologia, existe um passo a passo para você fazer. E aí você vai customizando o quanto de velocidade você consegue dar, o quão rápido é resolver algumas questões. Será que para sua empresa energia é mais fácil para você resolver? Será que você, em vez de falar que a sua frota agora vai usar sempre diesel ou gasolina, você poderia olhar para biodiesel e álcool? É uma solução definitiva? Não, não é, mas já mitiga algumas toneladas de carbono, tá? Então esse é o ponto. Será que a manutenção dos meus equipamentos em dia evita que eu não perca os gases refrigerantes, que tem um potencial de efeito estufa, como eu falei para vocês, muito maior do que um CO2? Então é tudo isso que você vai analisando quando você descobre aonde você está emitindo esse tipo de CO2 equivalente. E isso, de fato, impacta todas as empresas e por isso que todo mundo está de olho, então, nessa redução da emissão. Você falou de pegada de carbono, também é uma expressão que está sendo muito usada, quer dizer, todo mundo é responsável, sim, por cuidar do meio ambiente. Exato, exato. Desde a sua escolha como um consumidor na hora de comprar um produto, né? É óbvio que nem sempre a gente tem os rótulos informativos falando, será que essa empresa que está falando que ela é boa com o meio ambiente, ela é boa mesmo? Qual que é o padrão, qual que é o parâmetro, né? Mas quando a gente pensa em pegada de carbono, eu sempre tento falar para as pessoas que é importante a gente ver na estratégia o que você está olhando, tá? Porque o meio ambiente ele é holístico. Eu estou olhando o ciclo de vida como um todo. Então, pegada de carbono é quanto de carbono eu emito para um produto existir. Você provavelmente está olhando para o seu computador agora.
Quanto de carbono teve que ser lançado na atmosfera para o seu notebook ser feito? Tá? Esse é um primeiro pensamento. Só que, peraí, você vive só da pegada de carbono ou não tem a pegada hídrica para produzir o seu notebook? Não tem uma pegada energética, consumo de matéria-prima, geração de resíduos sólidos? E isso é sempre um painel de bordo que a gente tem que olhar. Pera, eu começo a regular carbono aqui, mas será que eu não comecei a desregular consumo de energia de um lado? Será que eu não comecei a ter mais perda de matéria-prima porque eu quero melhorar a minha pegada de carbono? Então, é isso que a gente fala nas empresas que são os trade-offs, né? Se eu olho só para carbono, pode ser que eu esteja desregulando outros parâmetros ambientais da minha empresa. Ah, mas para minha empresa é só importante carbono? Pode ser que agora. Mas se você começar a não usar, de repente, conteúdo reciclado, se o fim de vida do seu produto gera microplásticos, ou se não é reciclável, ou se é perigoso, será que a sociedade e o governo também não vai falar assim, não, espera, você é perfeito em carbono, e as outras características ambientais? Você não tem um passe livre para ser perfeito em carbono, mas poluir um rio. Quem que dá esse pondera? Quem que é esse valor? Eu acho que para uma população ribeirinha, de repente uma água mais saudável seja mais importante do que um carbono. Isso aí a gente entra no mérito do que você valoriza mais ou menos. Mas como sociedade a gente tem um entendimento uniforme, tá? Então eu sempre gosto de falar assim, cuidado para não cair nos truques do que está na moda. O que está na moda passa. O que você fez fica. E não é uma coisa... Mudanças climáticas não é um assunto para daqui 50, 100 anos. É hoje. É hoje, exato. Então se a gente não endereça ele agora, daqui 50, 100 anos a gente está vivendo o que a gente não fez agora. Assim como a gente está vivendo o que não foi feito 100 anos atrás. Né? Então, assim, é uma questão de o quanto de dificuldade eu quero ter no futuro porque eu não estou afim de resolver isso agora. O quanto eu vou gastar de recursos, eu vou perder de vidas e eu vou ter de impacto social porque eu não estou querendo resolver isso agora. Ou porque eu estou amarrado. A gente sabe que questões políticas são muito sensíveis, são muito delicadas, têm muitos interesses, né? Mas as mudanças climáticas são questões que o quanto mais cedo a gente endereçar, o mais cedo a gente começa a ver a luz no fim do túnel, porque mesmo se a gente começar a ser perfeito agora, a gente ainda vai viver um tempinho do que a gente não fez no passado. Por isso que a gente não pode falar, esse assunto não tem a ver comigo. Ah, perfeito. É isso, eu acho que a conclusão é essa. Se você acha que é porque daqui 20 anos, ou 50, ou 100, eu já não estarei mais aqui, quer dizer, alguém 50, 20 anos fez o mesmo raciocínio, e aí então a gente não quebrou essa cadeia de gerar conscientização. Então, não, eu acho que é uma responsabilidade de todo mundo agora, assim como deveria ter sido dos nossos antepassados também endereçar isso. Mas assim, eu não quero suavizar para ninguém, mas eu digo o seguinte, cada vez mais que a gente vai para frente, a gente tem mais tecnologia, mais conhecimento para saber o que a gente não deveria fazer mais e como a gente deveria caminhar. Então não é porque alguém no passado não fez que a gente tem uma carta branca para também não fazer. A gente, na verdade, tem mais responsabilidade agora do que alguém que começou uma indústria petroquímica tinha há 50 anos atrás. Ele não sabia muita coisa, deveria saber? Sim, poderia, pode ser que não. Ele não tivesse tecnologia e conhecimento suficiente para saber. Agora a gente tem. Então acho que a nossa responsabilidade nesse momento é muito maior. A gente pode falar que é uma janela de oportunidade para empresas, governos, sociedade civil organizada? É, perfeito. É uma janela de oportunidade que a gente tem que aproveitar. A gente está mais conectado do que nunca. Né? Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma de mandar um e-mail, ligar, colocar a mão no telefone e ter acesso a uma informação que está lá nos Estados Unidos ou no Japão em 10 minutos, em 5 minutos. Eu não preciso acreditar em que todo mundo está falando, porque eu tenho agora uma enciclopédia enorme online disponível na palma da minha mão para consultar. Então, a janela de oportunidade que a gente tem, ela é maravilhosa. A gente tem informação disponível na hora que a gente quiser. Então, a gente tem que aproveitar isso. E a nossa capacidade de nos conectarmos, ela também é maior do que nunca. Então, a gente também tem que aproveitar isso, porque também eu consigo falar assim, se eu fizer até aqui, eu te ajudo para que você dê o próximo passo? Então, eu estou conectado, eu tenho conhecimento, eu tenho tecnologia, agora eu preciso do quê? Engajamento, conscientização, educação. Esse é o ponto agora, a gente precisa começar a olhar de forma holística, né? E melhorar as nossas condições, melhorar a nossa sociedade é algo que também vai ao encontro do propósito de vida de muita gente, inclusive daquelas que estão em empresas, estão em governos, estão em associações, fundações, enfim, organizações do terceiro setor. Então, cuidar, ajudar
estar no momento de desenvolvimento sustentável é também ter um propósito de vida, correto? Olha, eu acredito que é. Eu acredito que é, porque a gente começa a olhar e aí a gente tem os nossos profissionais parceiros, amigos, e a gente olha para os nossos pares em outras indústrias e a gente vê que esse é um perfil de profissional que faz muito porque acredita e porque vivenciou isso. Né? Ele não faz porque é uma moda, ele não faz porque, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Não, ele acredita no inconsciente dele, ele acredita na vida pessoal dele e que na empresa ele poderia fazer. Então tem uma motivação muito genuína, né? Então, assim, o que eu entendo? Cada empresa está num estágio diferente, cada profissional está num estágio diferente. Mas se a gente não perder do foco onde a gente quer chegar, alguém chega um pouco mais rápido, alguém chega um pouquinho mais devagar, mas o importante é que, assim, cada vez que esse profissional caminha, ele aprende uma coisa, eu queria desafiar vocês para repararem isso. Olha os profissionais de sustentabilidade, meio ambiente, eles dificilmente guardam alguma informação do eu conheci uma técnica fenomenal, mas eu não vou falar para ninguém. Né? Eles são os primeiros a contar, fiz assim, fiz desse jeito, deu certo, vem junto. Então essa é uma linha de profissional que compartilha muito, porque ele acredita que se fizer sozinho, não vai dar. E só chegar primeiro não é importante, assim como chegar junto. Então, quer dizer, tem maturidades diferentes, tem níveis diferentes, mas isso que você falou, ele faz muito porque ele acredita e porque ele vive isso. E aí fica muito mais fácil você conectar propósito e conectar a sua profissão, né? Amir, estamos finalizando essa nossa conversa, né? Eu aprendi muito, tenho certeza que quem nos assistiu também aprendeu muito com você. Muito obrigada. E gostaria aqui de pedir suas considerações finais, o seu recado aqui, de chamar mesmo a atenção do nosso público para que possamos cuidar do nosso meio ambiente. Tá bom. Bom, eu agradeço, né? Foi um papo muito gostoso. Eu queria dar um recado e chamar que esse mercado ESG, ele está crescendo, ele tem essa sigla agora, mas a sustentabilidade ela vem sendo debatida e desenvolvida desde a década de 50, com espaço para todo tipo de profissional. O que a gente precisa? De pessoas engajadas, pessoas que acreditem no que estão fazendo e não desanimem. Porque isso é uma das coisas que eu sempre comento para as pessoas. A parte de governança, a parte de metodologia, de processo, você precisa trazer todo mundo junto com você. Então não quer dizer que você está numa mesma empresa, todo mundo está nivelado na mesma página. Então, às vezes, você vai ter que olhar para uma pegada de carbono, para um relatório de emissões atmosféricas, você vai ter que olhar para uma estratégia de descarbonização, compreender isso, e esses são pontos que eu estou falando para vocês que é uma tendência, tá? Tudo que a gente vai falando de carbono agora, para os próximos 10 anos, ou pelo menos até 2030, é muito importante ter profissionais capacitados para atingir essas metas, tá? Mas o recado é, traga as pessoas junto, conscientizem elas, treinem, repita se precisar. Nem todo mundo está na mesma página, nem todo mundo está no mesmo caminho que você. E, de novo, o que eu disse, chegar junto é mais importante do que chegar primeiro. Então, para uma empresa, é importante essa uniformidade no conhecimento e uma estratégia sólida, tá? Porque você vai medir, você vai entender onde está, mas não é você que vai fazer. Em muitos dos casos, não é você que põe a mão na massa, você não vai ter essa gerência. Então você vai ter que explicar qual que é a importância para que um gerente, um diretor ou um vice-presidente fale, entendi, então eu preciso de um grupo de trabalho olhando para isso, exato. E aí você vai liderar esse grupo de trabalho mostrando, olha, aqui está melhor, aqui ficou um pouquinho pior, aqui está equilibrado. Então você vai liderar isso e aí as soluções vão vindo junto. Times multidisciplinares fazem isso. Então a minha dica é, foque nessa capacidade de comunicação, interlocução, questões de carbono, muito importante, mas primeiro, entenda educação e trazer as pessoas juntas, tá? Trabalhar com times multidisciplinares é desafiador, mas entrega muito resultado. Muito obrigada mais uma vez. E eu gostaria de agradecer você também que nos acompanhou até esse final, até toda a conversa com o Amir aqui. Tenho certeza que aprendeu muito. Eu vejo você na nossa próxima entrevista. Até lá!